Nós estamos na época do ano em que todo mundo faz aquelas listinhas ou listonas das coisas que querem mudar. As coisas que querem fazer, as coisas que querem parar de fazer, as coisas possíveis e às vezes até as coisas impossíveis. Boa parte das coisas que nós colocamos como metas para o ano são improváveis. Boa parte, não digo isso para lhe assustar nem para lhe entristecer, mas baseado nas estatísticas. Poucos de nós começamos o ano, ou terminamos o ano com aquilo que nós antecipamos tendo acontecido. Mas eu queria hoje à noite, dentro dessas metas, dentro dessas ideias, eu quero falar sobre o que Deus quer que nós façamos ao antecipar um ano novo. Quero que a gente pense um pouquinho sobre as metas que Deus tem para nós, tanto como indivíduos como igreja. Mas antes disso, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos juntos recitar a nossa afirmação, nossa declaração de fé, sobre o que cremos a respeito da Bíblia, tá certo? Então você pode ler comigo. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11 hoje à noite. Deuteronômio capítulo 11. Fica com o dedo aí no lugar, nós vamos ler já já. Mas primeiro, deixa eu voltar para as metas que nós estabelecemos tipicamente no início do ano. Eu li uma pesquisa feita sobre as 10 metas mais comuns que as pessoas costumam fazer no início de um ano novo. O que é que vocês acham que é o primeiro? Emagrecer, exatamente, perder peso. Eu preciso fazer isso esse ano. Não sei se você se enquadra nesse perfil, mas eu, pessoalmente, tenho essa meta de emagrecer esse ano. Já tive essa meta muitos anos. Muitos anos eu consegui, outros anos voltei. Então, o objetivo é continuar na mesma trajetória. O segundo é comer, beber ou aprender a fazer algo novo. Quer dizer, beber algo diferente, comer algo diferente ou aprender a fazer algo novo. Isso aí é a segunda meta. Terceiro é guardar dinheiro, economizar, poupar, fazer uma poupança. Quarta meta, um pouco difícil medir, mas é ser feliz. Quarta meta. Quinta meta, definir uma meta atlética acessível. Por exemplo, correr 5 quilômetros por dia. Ou 10, se você gosta de correr. Número 6, se apaixonar. Isso aí é difícil a gente alcançar, porque nem sempre cabe a nós, né? Número 7, tirar fotos todos os dias do ano. Eu não acho isso tão difícil nos dias em que a gente vive hoje, viu? Com celular, tem gente aí que tira muito mais do que uma foto por dia. Número 7, ou número 8, arranjar um emprego ou mudar de emprego. Número 9, ler mais livros. E número 10, parar de fumar. Aí são as 10 metas mais comuns numa pesquisa que foi feita.
Eu tenho aqui alguns slides, talvez um pouquinho engraçado, talvez não. Aí algumas metas para 2022. Ser mais disciplinado, beber menos refrigerante, comer menos, fazer exercício todo dia, aí ser feliz. Entenderam? Fazer os primeiros 4, o número 5 é difícil acontecer, né? Minha meta, isso aqui foi anos atrás que eu encontrei isso aqui. Minha meta para 2014 é cumprir os objetivos de 2013, que deveria ter cumprido em 2012, que prometi em 2011. Isso aí faz todo sentido. E aqui, as metas para 2020 eram perder 3 quilos, mudar de emprego, namorar, viajar. Para 2021, namorar, mudar de emprego, viajar, perder 3 quilos. Já entenderam a diferença? As metas continuam iguais, só muda a ordem. Isso aí. Nós costumamos estabelecer metas, expectativas, alvos, sonhos. E para o cristão, eu acho sempre interessante, no início de um novo ano, de parar, examinar a sua vida, de dar uma nova olhada, um novo ponto de vista, e examinar questões principais sobre sua fé, sobre Deus, sobre família, essas questões mais básicas. É uma nova oportunidade de ver as coisas através da lente das Escrituras, se em algum momento no último ano nós não fizemos assim. Às vezes nós ficamos presos na mesmice, quase como um carro atolado na lama, sem conseguir andar para frente, os pneus girando, mas sem tração. E o início de um novo ano é uma oportunidade de pararmos, avaliarmos e começarmos de novo. Na verdade, todo dia é assim, porque a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia é uma nova oportunidade. Deus é um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Mas eu gosto, no início do ano, de fazer isso, porque é uma oportunidade, como indivíduo, como igreja, de olharmos para frente, tendo aprendido o que ficou para trás, mas decidido a andar mais próximo do Senhor nesse ano. Deixa eu voltar para onde nós estávamos. A grande ideia, ou a ideia principal dessa pregação hoje à noite, primeiro que Deus tem nos dado uma tarefa de lembrar daquilo que Ele tem feito por nós, em nós e através de nós. De lembrar de tudo que Ele tem sido e feito, de tudo que Ele é. Na verdade, lembrar é uma oportunidade de celebrar, agradecer e também de ensinar. Porque quando nós lembramos, nós também ensinamos aqueles que estão ao nosso redor, sejam eles os nossos filhos, amigos ou outro. Mas o segundo objetivo é de antecipar o que Deus fará por nós, para nós e através de nós. Pouca diferença entre os dois, mas é de lembrar quem Deus é, o que Ele fez e antecipar o que Ele vai fazer em nossas vidas no próximo ano. No término de um ano e no início de outro, nós temos o privilégio de refletir. Todo dia é oportunidade de refletir, mas é comum na cultura de hoje parar e fazer reflexão sobre o que se foi e o que está por vir. Uma oportunidade de lembrar da obra de Deus em nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. E eu confesso que ao me preparar para essa pregação, foram alguns momentos de emoção, ao me lembrar das lutas de 2021. Foi um ano difícil em muitos sentidos, mas eu não mudaria nenhum aspecto. As emoções foram não por conta de amargura ou de angústia, mas por conta
da alegria, agradecimento e esperança que eu experimentei com a fidelidade de Deus. Eu me alegro e agradeço porque Deus tem sido fiel comigo. E eu espero que hoje à noite você possa dizer o mesmo, que Deus tem sido fiel, que Deus tem sido bom em todo momento. Eu tenho esperança porque eu tenho a certeza e a convicção de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Eu tenho a convicção de que Deus não apenas está no controle da minha vida, mas que Ele me ama e que Ele completará a obra que começou em mim. Eu tenho essa convicção. Se eu não tivesse, eu não seria pastor. Mas eu também tenho essa convicção que o mesmo pode ser verdade para você. Que a nossa igreja, ao olhar para o futuro, antecipando o que está por vir, que nós possamos nos lembrar da fidelidade de Deus, da obra de Deus em nós. E lembrar que Deus está no controle de todas as coisas que vão acontecer em 2022. Mesmo que elas sejam piores e mais difíceis do que foram em 2021. Não é a minha esperança, mas nós não sabemos o que está no futuro. Mas nós temos a convicção, eu tenho a convicção e eu creio que a nossa igreja tem a convicção de que Deus nos ama e que Ele completará a sua obra em nós. Por causa disso, eu quero levar a igreja hoje à noite a lembrar do que Deus tem feito nesse último ano, não só nesse último ano, mas em toda a história humana. Também quero levar a igreja hoje à noite a antecipar o que está por vir em 2022, pela graça de Deus. Então, na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 11, eu gostaria de ler os primeiros 7 versículos. Só para dar um contexto aqui, Moisés está com o povo de Israel depois dos 40 anos no deserto. Eles estão na região de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. E ali, por meio de diversos discursos, Moisés vai renovar e recitar a lei que foi dada em Êxodo, Levítico. Ele vai levar o povo a se lembrar de tudo que Deus havia feito na história do seu povo até aquela altura. E aqui nós estamos dentro desses discursos e vamos ler o que diz. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Gostaria de orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus aqui no restante do nosso tempo na palavra. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel e bom, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E hoje à noite, Pai, por meio da Tua palavra, ministre aos nossos corações, nos fortaleça, para que possamos olhar para 2022, ó Deus, com expectativa. Mesmo que o Senhor nos levar através de
dificuldades, sofrimento. Talvez no final desse ano, alguém aqui não estará mais presente, mas estará na eternidade com o Senhor. Nós não sabemos. Mas o que nós podemos fazer é hoje descansar no Senhor e na tua soberania. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não foi apenas fiel com o povo de Israel, mas o Senhor tem sido fiel conosco. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo de 1 a 7, tem uma palavra em português que vai aparecer 4 vezes, certo? Na verdade, 3 dessas vezes é só uma vez no hebraico, mas devido ao contexto vai repetir para nós entendermos melhor na tradução. A palavra é essa: considerem. Considerem, é a primeira palavra, na verdade, aqui no versículo 2, considerem hoje. É uma palavra que, yadá, é a palavra hebraica. A palavra significa considerar, conhecer, lembrar. Pode também significar ensinar em alguns contextos, mas a ideia é de refletir em algo que já aconteceu, é de examinar de perto, é de olhar e de observar. Eu acho muito interessante isso, porque no versículo 2 diz, considerem hoje. E aí no versículo 7, no final desse parágrafo, no contexto, para fechar, Moisés vai dizer, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. E a ideia é essa, é que vocês viram, vocês observaram. Mas devido à nossa tendência de esquecer, nós precisamos olhar de novo, dar uma nova olhada, examinar, refletir, lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. É uma palavra que na verdade é um mandamento, é uma exortação, um imperativo aqui, para o povo de Deus lembrar de tudo que ele havia feito, até da disciplina, até dos momentos difíceis. E as instruções de Deus para os israelitas demonstram que é um mandamento que deveria ser levado a sério por eles. A tal ponto de, no versículo 18, dizer, para que estas palavras estejam no seu coração e na sua alma. Ponham essas palavras no seu coração e na sua alma. Não é só uma breve reflexão e depois você vai embora e vai esquecer, mas é um negócio de ser gravado. Outra palavra seria inculcado, quer dizer, o negócio vai ser gravado e você jamais se esquecerá. Vai continuar no versículo 18, se você pular lá para frente. Não só põe essas palavras no seu coração e na sua alma, mas amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando deles quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Parecem as mesmas palavras que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, onde nós lemos o que é conhecido como o Shema. Shema significa ouça ou dê ouvidos, Israel. Essas mesmas palavras vão ser repetidas várias vezes, na verdade, no livro de Deuteronômio. E há uma razão. É para o povo não se esquecer, justamente para lembrar. Porque eles tinham essa tendência. O tempo no deserto foi prova disso. Depois do povo ter sido libertado da escravidão no Egito, depois deles terem passado pelo Mar Vermelho andando em terra seca, depois de Deus ter providenciado água através de uma rocha onde não havia água, e em outro momento de ter providenciado água doce onde a água era amarga, em outro momento ter providenciado maná, pão vindo do céu porque eles não tinham o que comer. Mas não somente isso, quando eles reclamaram que só tinham pão, Deus lhes deu codornas para terem carne também.
E vez após vez a gente vê o povo murmurando e reclamando devido às circunstâncias atuais, porque eles não estavam relembrando, recitando aquilo que Deus havia feito no passado. Porque o que Deus quer que nós entendamos, e queria que o povo de Israel entendesse, era o seguinte: você deve se lembrar da fidelidade, da obra de Deus na sua vida, porque dias difíceis virão. Você vai encarar dificuldades, sofrimentos e lutas nessa vida. Mas quando você se apoiar naquilo que Deus já fez, você jamais será abalado. Por quê? Porque a sua fé é firme. Porque você viu com seus olhos, você experimentou e você lembrou de quem Deus é e o que Ele havia feito na sua vida. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu não tenho esboço para vocês hoje à noite, mas nós voltaremos na semana que vem com os esboços, porque vamos começar uma nova série. Há 2 princípios, mesmas coisas que nós falamos 2 semanas atrás no culto de oração: lembrar e antecipar. Lembrar e antecipar. Primeiro, lembrar o quê? Se voltarmos aqui para o trecho, capítulo 11, versículo 2, diz: considerem, ou podemos dizer, lembrem-se hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, quer dizer, não estou falando dos pequeninos que ainda são novos e ainda precisarão aprender isso, mas considerem, no meio do versículo 2, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Há 3 coisas aqui que nós devemos lembrar. 3 coisas que nós devemos lembrar. A primeira é a grandeza do Senhor. Não sei o que é que você faz para lembrar da grandeza do Senhor. Há tantas maneiras de nós examinarmos e lembrarmos da grandeza de Deus. Não é só o que Ele tem feito em nossas vidas, mas basta a gente olhar para a criação e ver a beleza da inteligência que está por trás de cada aspecto da criação. E ao examinarmos isso, de podermos olhar para os céus e exaltar o nome de Deus e reconhecer que Ele é grande. Mas esse grande Deus, Ele é um Deus não que pode ser medido ou até visto, porque Ele nem mesmo se enquadra em linguagem humana. Na filosofia existe uma palavra, e eu já falei aqui, mas a palavra é ontologia. Ontologia não é uma palavra difícil de se lembrar, mas significa o estudo da natureza do ser. O estudo da natureza do ser, da existência. Eu sou, você é, nós existimos. E quando se trata de termos ontológicos, Deus existe num nível e numa esfera totalmente diferente de qualquer criatura, inclusive nós. Mesmo que nós fomos criados à imagem de Deus e nós temos em nosso ser características e qualidades que refletem a natureza de Deus, Deus, por ser eterno, por ser criador, por ser soberano sobre todas as coisas, existe num nível totalmente separado de nós. Então, para nós dizermos que Deus é grande, não é algo que pode ser medido, certo? É linguagem usada em linguagem humana para nós chegarmos à conclusão que esse é um Deus que é digno da nossa atenção, certo? Ele é grande, Ele é exaltado, não há ninguém como Ele. A ideia de que Deus é grande, especialmente para o povo de Israel, ali naquela altura, era para eles saberem que não havia nenhum outro Deus como Ele. Que nenhum dos deuses dos egípcios, nenhum dos deuses dos cananeus, dos hititas, dos filisteus, ninguém é igual a Deus. Ele é grande. Ele é maravilhoso demais para ser descrito em palavras humanas. Então, quando
chegou essa exortação para o povo de Israel, lembrar da grandeza de Deus, da grandeza do Senhor, era justamente para eles entenderem que Deus é diferente de qualquer outro. Ele é grande e Ele é digno da atenção humana. Segunda coisa é lembrar da mão poderosa do Senhor. Agora, essas próximas duas características ou coisas que nós devemos nos lembrar, na verdade são coisas que andam juntas em diversos trechos, tanto nos Salmos quanto em Jeremias. A mão poderosa do Senhor e o seu braço estendido. Mas cada um está enfatizando algo diferente sobre quem Deus é. A sua mão poderosa está falando sobre os seus poderosos feitos, o seu poder sobre qualquer outro. Quer dizer, para os israelitas isso significava se lembrar do seu poder sobre o povo do Egito, seu poder sobre todos os outros povos, e ao prepararem-se para entrar na terra de Canaã, eles precisavam saber que aquele Deus poderoso que os libertou do Egito, agora estava indo à frente deles, e também lhes daria vitória ali na terra de Canaã. Significava livramentos, sinais, maravilhas, suprimento no deserto. A mão poderosa de Deus era essa ideia de que Deus é todo poderoso, Ele é forte, Ele é capaz de fazer o que Ele quer e ninguém pode impedi-lo. E não somente isso, mas Ele é capaz de fornecer tudo o que você precisa, porque Ele é o Todo-Poderoso. A mão poderosa do Senhor. Terceira coisa, o braço estendido do Senhor. O braço estendido de Deus. Isso é uma expressão que, como eu disse, se encontra em muitos outros trechos, e quando você começar a estudá-los juntos, você vai começar a entender que o braço estendido de Deus está falando sobre a soberania de Deus sobre a atividade humana. Quer dizer, a soberania de Deus sobre as atividades de todas as culturas, de todos os povos. Quer dizer que Deus está no controle de reis, de poderes, de governadores. Deus está no controle de prefeitos. Deus está no controle de mães e pais, e Deus está no controle da sua vida. Todos os níveis de controle ou de poder, Deus é soberano acima de todos eles. Então, o braço estendido do Senhor quer dizer que o braço de Deus, e novamente isso é linguagem humana para nós podermos entender algo sobre a natureza de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, então a ideia de um braço do Senhor, isso é linguagem dada para nós entendermos que não há nada nem ninguém em toda a terra, na verdade em todo o universo, não há nada nem ninguém sobre o qual Deus não tem controle. Para mim, isso é um motivo de grande paz, de grande esperança, ao entender que em meio a tudo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, a pandemia, guerras, tanto choque cultural entre opiniões políticas diversas, nós podemos entender que ainda assim, o braço estendido do Senhor significa que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, nós devemos temê-lo, nós devemos reverenciá-lo, nós devemos reconhecer que Ele é soberano e descansar no fato que as nossas vidas estão em suas mãos. Quer dizer, o objetivo em tudo isso, de lembrar da grandeza, da mão forte e do braço estendido do Senhor, a ideia é de nos levar à adoração. A ideia principal é essa. Mas por que essa alerta para o povo de Israel? De se lembrar das obras e do poder de Deus. Novamente, porque no versículo 7, eles viram essas coisas. Eles experimentaram, eles viveram essas coisas. Então eles não deveriam esquecer. Mas
Outra razão é o que se encontra em Deuteronômio 6. Então eu queria ler ali onde se encontra, que é conhecido como, alguns vão dizer o Shema, outros a Shema, mas Shema é escute ou ouça, do versículo 4 ali, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas eu quero pular mais para frente, para o versículo 10, onde diz: quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Lembrem-se, vocês se lembram desse último ano da promessa de terra Canaã, né? A terra prometida. Lembrem-se. Então, essa terra que ele daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. A razão dada a Israel por qual eles deveriam se lembrar, sim, era para continuar adorando a Deus, mas antes de qualquer outra coisa, é para que eles não se desviassem e se tornassem idólatras. Porque se você se esquecer de quem Deus é, você vai acabar correndo atrás de outros deuses ao seu redor. Essa é a razão. Tenham o cuidado, versículo 12. Tenham todo o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus vai dizer até isso para o povo, porque se vocês se esquecerem, a ira do Senhor vai se acender contra vocês. E, meus queridos, na história do povo de Israel é justamente isso que aconteceu. Depois de muitas gerações, eles eventualmente, com muita idolatria, com o reino dividido, eles foram exilados após derrota, primeiro para o Império Assírio, o reino do norte, e depois o reino do sul, que é Judá, caiu nas mãos dos babilônios. Eles viveram por muito tempo debaixo desse exílio, e a razão é porque eles se esqueceram, eles não se lembraram. Agora, um trecho que eu recitei 2 semanas atrás, ou eu li 2 semanas atrás, no culto de oração, eu gostaria de destacar hoje à noite também, é esse. Depois do povo de Israel ganhar uma vitória sobre o povo filisteu, diz aqui em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra Ebenezer significa o Senhor é a nossa ajuda. O Senhor nos ajuda, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa salvação. E essa pedra que foi colocada ali como memorial, servia o propósito de quando as pessoas passassem ali e vissem aquela pedra, eles lembrassem de que Deus é a nossa ajuda, de que Deus é por nós, de que Deus luta por nós. Então, eu queria destacar isso porque tem muitas pessoas que conhecem um pouco sobre Ebenezer, mas não entendem que a motivação principal é porque o povo ia esquecer. Depois de alguns anos, ele ia esquecer dessa vitória, eles iam esquecer de que Deus luta por eles. Nós também temos a mesma tendência. Então, meus queridos, eu não ia trazer uma pedra aqui hoje à noite, porque o espaço é pequeno, né? Mas memoriais são coisas boas em determinadas ocasiões.
para lembrar. Toda a cultura humana tem feito isso. Às vezes são estátuas, às vezes é um jardim, às vezes é um prédio, ou um viaduto com o nome de uma pessoa. Mas a ideia é de lembrar. Como igreja, nós podemos lembrar que Deus esteve do nosso lado, mesmo em meio a uma pandemia global de proporções incalculáveis. Nós podemos lembrar de como Deus nos fortaleceu em dias escuros. Podemos nos lembrar como Deus trouxe pessoas à salvação, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Nós podemos lembrar daqueles que foram batizados há um tempo atrás. Foram 13 crianças e adolescentes. Podemos nos lembrar das lutas, falecimento de pessoas queridas, doenças, dificuldades financeiras, perca de emprego, acidente de carro. Todos nós experimentamos uma ou outra dessas coisas. Lembramos que às vezes as lutas pareciam insuportáveis. Mas o que nós descobrimos esse ano é que Deus esteve presente conosco em todo momento. O que nós descobrimos esse ano é que Deus estava nos concedendo graça a cada momento, mesmo quando havíamos perdido esperança em soluções humanas. Deus tem nos fortalecido em todos os sentidos, meus queridos. Por isso é tão importante lembrarmos. Agora eu tenho que correr, porque o meu despertador aqui já marcou o final da pregação, e eu ainda tenho o segundo ponto para falar. Antecipar. Vamos correr. Antecipar. Para 2022, eu e pastor Rony, nós, depois de muito tempo orando, estudando a palavra juntos, nós decidimos escolher um tema para a igreja. E o tema é fortalecendo o alicerce. Fortalecendo o alicerce. Queremos antecipar algo, que Deus vai agir em nosso meio. Deus promete agir. Quando nós obedecemos e quando nós nos rendemos a Ele, Ele promete agir em nossas vidas e em nosso meio. Então, como pastores, nós colocamos essa meta de fortalecer o alicerce, porque nós sabemos que, como igreja, nós somos, como Paulo diz, nós somos coluna e fundamento da verdade. Outra tradução vai dizer coluna e baluarte da verdade. Quer dizer, foi nos dado a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, para guardar e para proclamar. Então, por chamar a igreja de coluna e fundamento da verdade, é essa ideia de que somos nós que vamos guardar essa verdade, nós vamos proclamar, e a igreja vai ser edificada em cima da palavra de Deus. Sendo assim, um dos nossos alvos como pastores é fortalecer esse fundamento. Não adianta nada a gente ter uma igreja com 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Nós podemos crescer em número, mas se nosso conhecimento e obediência à palavra de Deus não crescer também, nós corremos um grande risco. E o risco é de nos tornarmos assim como o povo de Israel, pessoas idólatras. Por isso o nosso foco nesse ano será aprofundamento na palavra. Aprofundamento na palavra, isso vai acontecer nos cultos, vai acontecer nas EBDs, no curso de crenças essenciais, e nosso objetivo é que isso aconteça em todos os níveis, nos ministérios de homens, mulheres, casais, ministério infantil, os peregrinos, a mocidade, que em todos os níveis haja aprofundamento no conhecimento de quem Deus é, por meio da palavra. Então nós antecipamos o agir de Deus. Mas a segunda coisa que nós devemos antecipar, se você se render a Deus, é obediência. Você deve antecipar que esse ano você vai obedecer.
Você deve estar decidido, você deve ter um compromisso maior com obediência. Porque um dos grandes problemas na igreja evangélica atual é muito conhecimento e pouca obediência. Não adianta nada a gente encher a cabeça aqui de doutrina verdadeira, se as nossas vidas lá fora estão um caos. Se nós aqui dentro falamos uma coisa e lá fora nós vivemos outra. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão ou obedecerão os meus mandamentos. Nós queremos não apenas focar no aprofundamento na palavra, mas queremos também focar na obediência, na prática da palavra. Uma das coisas que nós focamos muito como igreja, por sermos uma igreja bíblica, é no que é chamado de ortodoxia, que significa doutrina correta, certo? Nós queremos ser uma igreja ortodoxa, não as ortodoxas lá da Grécia ou da Ásia, mas uma igreja ortodoxa no sentido de queremos ensinar a verdade, o que é correto, o que a Bíblia ensina. Mas há uma outra palavra que é ortopraxia. Ortodoxia é ensinos corretos, ortopraxia é a prática correta. Então, por isso, esse ano nós queremos enfatizar e desafiar os irmãos dessa igreja a focar em evangelismo, em missões. Nós devemos avançar a palavra de Deus, testemunhar da salvação de Cristo com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas famílias descrentes. Nós devemos antecipar o agir de Deus, mas nós também devemos antecipar obediência. E se você estiver disposto a isso, eu quero convidar você hoje à noite, onde você está. Quando nós encerrarmos o culto, faça uma oração dedicatória, dizendo: Senhor, este ano eu quero lhe obedecer mais. Esse ano eu quero colocar em prática aquilo que eu já conheço. Esse ano eu quero servir ao Senhor fielmente. Esse ano eu quero ganhar vitória sobre pecados ocultos. Esse ano eu quero me aproximar cada vez mais de Cristo e me tornar cada vez mais parecido com Ele. Então, quando a gente terminar, eu vou dar a oportunidade para você fazer essa oração. Mas, meus queridos, tudo isso vem pela fé. Eu vou lhes dizer que eu antecipo e oro que a minha fé aumente em 2022. Isso porque eu sou fraco, sou humano como vocês. Mas eu também oro que a fé de cada um de vocês aumente em 2022. Eu creio que este será um ano de vitórias. Não sei se você pensa dessa forma, não sou profeta nesse sentido, não estou fazendo uma declaração profética, mas eu creio que quando há crentes obedientes, Deus age. Eu creio nisso, porque eu tenho visto isso. Então eu creio que será um ano de vitórias, um ano de salvações, um ano de vidas restauradas, casamentos restaurados, famílias restauradas, possivelmente curas. Esse último ano nós experimentamos curas, diversas pessoas. Deus ainda é um Deus que cura, um Deus que restaura. Mas eu também creio que será um ano de lutas. Também antecipo obstáculos, antecipo dores profundas para alguns aqui, talvez para todos nós. Por isso nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus, no Senhor, pois somente por meio de sua graça é que nós alcançaremos esse objetivo. Para terminar, eu espero que você antecipe a graça, a força e a presença de Deus em nossas vidas, em nosso meio. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse a Josué, ao entrarem na terra prometida, Josué como líder do povo depois do falecimento de Moisés, Deus disse: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso,
Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Um dos perigos que nós corremos é de ver um trecho como esse, de interpretar tudo como sendo para nós. Isso aí foi uma exortação para Josué, de uma forma bem específica. Mas antes que você pense que não tem nenhuma aplicação, nós precisamos examinar outros trechos que têm tudo a ver com você e comigo. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando Paulo vai falar sobre a armadura de Deus que vai nos revestir para estarmos preparados para as ciladas do diabo, para os ataques de Satanás. Primeiro ele vai dizer no versículo 10 de Efésios 6, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que foi dito para Josué, seja forte. Por quê? Porque Deus vem falando a mesma coisa para o seu povo ao longo de toda a história. Seja forte, seja corajoso, mas não porque você é alguém, não porque você é mais forte do que o próximo, mas porque Deus é por nós, mas porque é Deus que age. E Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Uma pergunta retórica, dizendo o seguinte, não há nada que ninguém possa fazer que não está no controle de Deus. Não há nada que ninguém possa lhe fazer que Deus já não tenha cuidado. Deus é soberano, Ele é presente, Ele é o nosso auxílio. Por isso, quando Deus diz a Josué, seja forte, seja corajoso, nós podemos hoje à noite dizer que nós também devemos ser fortes e corajosos. Não porque a gente vai ganhar a terra de Israel por herança, um dia isso vai acontecer, mas não agora. O que eu quero dizer agora é que nós podemos ser fortes e corajosos, não porque a gente vai ganhar uma nação, mas porque Deus é por nós, Ele anda conosco, Ele jamais nos abandona. E a palavra de Deus mesmo diz que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso auxílio. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Terminando, Deus tem agido em nós por meio de sua graça. Portanto, temos sido cada vez mais transformados por Ele. Às vezes através de grande luta, às vezes por meio de sofrimento, em outras vezes por meio de experiências boas, alegres. Mas lembramos que em tudo Deus tem sido fiel. Por isso nós lembramos, olhando para trás, e antecipamos, olhando para frente, sabendo que pela graça de Deus continuaremos prosseguindo para o alvo. Antecipamos que neste próximo ano, se Cristo não voltar, Ele nos fortalecerá e nos concederá amadurecimento na fé, para que cada vez mais sejamos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo. Vamos orar. Onde você está, você pode fazer a mesma oração que eu vou fazer. Se você quiser dizer, Senhor, este ano quero que seja diferente, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero obedecer onde eu falhei, eu quero ter vitória sobre pecado, ó Deus, com o qual venho lutando. Este ano eu quero te servir mais, ó Deus, eu quero ser fiel em testemunhar do Evangelho com as pessoas ao meu redor. Eu não quero ser covarde, medroso, ó Deus, eu quero ser ousado, porque eu sei que o Senhor é por nós. Se essa é a sua oração, ore e diga, Senhor, nessa noite eu entrego a minha vida, tudo o que eu sou, eu entrego esse ano a Ti, a minha família, a minha igreja. Eu digo, Senhor, haja em nosso meio. Faça a Tua perfeita vontade através de nós.
Nos capacite, ó Deus, para fazer a tua obra. Nos encha da verdade, para que nós possamos transbordar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, aconselhando, testemunhando, mas que em tudo que o teu nome seja glorificado e que o evangelho avance, que essa igreja cresça, ó Deus, em número, mas também em maturidade. Que o Senhor forneça para nós, ó Deus, terreno para estabelecermos raízes aqui nessa comunidade. Que o Senhor nos conceda recursos para que possamos melhor lhe representar aqui nessa cidade. Senhor, eu peço que o Senhor nos capacite. Onde não temos algo a oferecer, que o Senhor nos dê aquilo que nos falta. Onde há pecado, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos discipline, para que andemos mais próximos de Cristo. E, ó Deus, que ao final de 2022 possamos também lembrar de tudo que o Senhor tem feito, porque nós já antecipamos a tua fidelidade, o teu agir, a tua graça, a tua força, porque nós cremos nas verdades da tua palavra, e é por causa de Cristo e para a sua glória que nós oramos. Amém.